próximo refactoring que eu vou fazer é eliminar essa sintaxe de ponto das ocorrências de doc.id. E o que eu vou mostrar agora não é essencial fazer. Como eu já disse antes, não existe nada de má prática em usar esse tipo de sintaxe. Mas é interessante refatorar isso, porque é divertido e é um bom exercício para você treinar suas habilidades com destructuring em JavaScript puro. Inclusive, se você ainda não sabe como o destructuring funciona em JavaScript, aqui na descrição desse vídeo vão ter aulas complementares em que eu explico com detalhes como o destructuring e outras features que eu vou usar aqui nesse vídeo funcionam, beleza? Então olha só, uma possível implementação para usar só ID ao invés de doc.id é vir aqui nesse parâmetro doc, que está recebendo um objeto, e substituir o doc por um destructuring da propriedade ID e da propriedade data, que são as duas propriedades que eu estou usando aqui dentro da função que estão encadeadas no doc, certo? Então, se eu remover as ocorrências de doc ponto, na teoria, isso funcionaria. Mas, se esse código for testado, é exibido um erro com uma mensagem dizendo que não é possível ler propriedades de undefined e entre parênteses tem um reading underscore document. Ou seja, esse erro foi lançado quando houve uma tentativa de ler essa propriedade underscore document. Quando essa linha do erro é clicada, olha o que é exibido aqui. É exibido que a propriedade underscore document está encadeada em um this. Ou seja, esse this está armazenando undefined. E não existe uma propriedade underscore document em undefined. Mas o que esse this normalmente armazenaria então? Se um breakpoint for inserido aqui na linha do this, e aqui no app.js eu der um Ctrl Z até a invocação de data voltar a ser encadeada no doc, que no caso é essa expressão, se antes desse destructuring doc for exibido no console, se esse código for executado, a aba scope está exibindo que o escopo local, ou seja, esse escopo do método data, contém um this que armazena cu. Ô louco, ainda bem que isso aqui não é português. O que é o cu? Aqui no console é exibido que cu é o objeto que doc armazena. E se o prototype desse objeto for investigado, está aqui o método data. Isso significa que a invocação do data precisa estar encadeada no objeto cu. O que é o cu? É esse objeto doc que foi exibido no console. Ou seja, para essa invocação do data funcionar conforme o esperado, essa invocação do data precisa estar encadeada nesse objeto, porque o data tem um this dentro dele que precisa referenciar esse objeto doc. E o this dentro do data só referencia o objeto doc se a invocação de data estiver encadeada no doc. Ok? Então beleza, já descobrimos que para usar só ID ao invés de doc.id, não é possível fazer um destructuring nesse parâmetro doc sem que um erro seja lançado. Porque aqui embaixo a invocação do data precisa estar encadeada no doc. Já que não é possível fazer destructuring aqui nesse parâmetro doc, qual é a outra opção possível? Olha só, vamos remover esse log daqui. E nesse caso é possível fazer o seguinte, presta atenção no que eu vou te mostrar. A invocação do doc.data pode ser inserida como item de um array, doc.id pode ser inserido como o primeiro item desse array, e agora é possível fazer um destructuring nesse array. Como que vai ser o destructuring desse array? Primeiro eu vou envolver o destructuring desse objeto entre colchetes. Ou seja, dentro do destructuring do array, tem um destructuring de objeto, que é o destructuring do objeto que a invocação de doc.data está retornando. E como o primeiro item desse array resulta no ID, aqui na primeira posição do destructuring do array, é possível fazer um destructuring no valor de doc.id. E essa const pode se chamar ID. Então o que a gente tem aqui? A gente tem um destructuring de array
em que na primeira posição o valor de doc.id está sendo atribuído a uma const id, e na segunda posição o objeto que essa invocação doc.data retorna está sendo recebido aqui na segunda posição do destructuring do array, e um destructuring está sendo feito nesse objeto. Ou seja, ao invés de armazenar esse objeto numa const obj, por exemplo, como o objeto já está sendo recebido aqui na segunda posição, um destructuring pode ser feito nas propriedades dele. Vamos testar? Se as ocorrências de doc. Forem removidas e o debugger for removido daqui, se a página é carregada, as LIs voltam a ser renderizadas normalmente com o ID atribuído como valor do data ID, então o refactoring que foi feito não quebrou o código.